pessoal, gravei essa tela para ajudar vocês no processo de salvar os arquivos para enviar aqui da revista impressa à via. Lembrando que esse arquivo que vocês estão vendo aí no fundo, ele já está no Moodle e ele tem todo o detalhamento do que precisa ser entregue, as pré-determinações que a gente tem. Lembrando que tem um arquivo InDesign também lá no Moodle para servir de base, para vocês saberem, inclusive, a numeração de página, que a gente vai decidir a partir do espelho, que é definido dia 31/10. Então, aqui tem todo o detalhamento do que deve ser entregue e também uma EAP para as pessoas que tiverem na dúvida de como deve ser esse processo projetual de vocês, com as nossas datas de entrega. Lembrando que a gente fez um acordo para que o dia 7 fosse o dia para os últimos ajustes, para a gente fechar esse arquivo de impressão. E a entrega, tanto dos arquivos digitais quanto do impresso, vai se dar no dia 9/11, que é uma quarta-feira. Vocês têm até as 23 horas para encaminhar no Moodle os arquivos. E durante o dia vocês precisam me entregar a impressão de 2 cópias, 2 capas e 2 matérias completas. Sugiro que uma das matérias vocês trabalhem com frente e verso e na outra vocês peçam uma impressão só frente de todo o material, porque assim a gente garante a confecção de uma boneca bacaninha, sem nenhum prejuízo de algum erro de impressão. Bora para o InDesign, então? Aqui no InDesign, eu fiz para vocês um arquivo base usando o material que vai ser repetido, né, em todas as edições da revista e uma capa que a gente tinha no passado. Essa visualização que eu estou usando, vocês vêm aqui em exibir, o modo de tela que eu estou usando é o normal, onde aparece todos os marcadores que a gente criou. Se eu colocar no de visualização, eu tenho basicamente só o que vai imprimir, ok? Vamos para a impressão? Arquivo, imprimir. Eu tenho aqui uma impressora A4 instalada. Se eu fizer isso, a gente vai ter uma configuração para impressão A4 que não é o que a gente quer. Então, vocês vão lá na parte de impressora e vão escolher a Microsoft Print to PDF. Ela costuma vir padrão no Windows, então eu acredito que não vai ser problema para vocês encontrarem. Vocês podem determinar que vocês vão imprimir o arquivo todo ou só uma faixa dele. No caso, eu vou usar uma faixa que vai da página 1 à página 8. E aí, aqui, eu não marco nada das camadas de impressão de objetos invisíveis, ok? Quando você vier aqui para configuração, você tem que ver o tamanho do papel. Nós queremos o papel A3, que é o que vocês vão usar na casa da cópia. E aí, nas opções, a gente vai colocar a escala de 100%, ou seja, ele vai ter aqui a nossa impressão do tamanho que a nossa página foi configurada. E eu gosto de centralizar a página. Você tem outras opções, você pode colocar ela no topo de cima, centralizada só horizontalmente. Eu gosto dela centralizada, é o que recomendo, porque facilita na hora de cortar, tá certo? Algumas pessoas preferem usar aqui no superior esquerdo, para você poder alinhar as páginas, mas isso é muito bom quando você tem controle da impressora. No centralizado eu acho mais garantido. Marcas e sangrias. Você vai ativar todas as marcas de impressão, usando as configurações de sangria do documento. A saída, provavelmente vocês só vão ter disponível o RGB composto e o cinza composto. Textos como preto, para que ele use preto 100% e não uma mistura de preto, caso vocês tenham feito isso. E aqui ele tem alguns outros elementos que no momento a gente não vai usar. Com um resuminho, mandei imprimir. Ele vai nivelar as nossas páginas. Pediu para salvar, a gente salva aqui um teste. Nivelou, meu arquivo está salvo. Eu venho aqui na pasta que eu tinha pré-determinado, revista via, e eu tenho meu teste aqui. Repara aqui que a gente tem as marcas. Aqui de fora é a dimensão que eu coloquei de sangria, e esse aqui de dentro é o tamanho final da minha página. Então, aqui eu vou ter minha capa. Aqui, estão vendo que eu tenho as marcas de registro?
Elas servem para o processo de impressão, lembram? E aqui eu tenho uma escala de cor que também serve para o impressor verificar se tem algum problema na distribuição das cores. Eu gosto de colocar o nome do arquivo aqui, porque se você tiver algum erro nesse processo, você consegue identificar com qual arquivo você estava trabalhando para partir para outro, tá? Então, aqui a gente tem a nossa impressão que vocês vão levar para casa da cópia ou para qualquer outra gráfica rápida e pedir uma impressão só frente e uma segunda impressão frente e verso. Aqui nessa visualização, eu tô com alguns defeitinhos que eles não costumam sair na hora que você imprime, mas eu vou testar esse arquivo novamente para ter certeza que a gente não vai ter problema, certinho? Vamos agora ver como é que a gente faz o processo para salvar a visualização. Lembra que um dos arquivos que vocês têm que me enviar é um PDF de visualização. Como é que ele vai ser feito? Você vem aqui em Arquivo, Exportar. Quando ele te pede para exportar, você vai escolher, por exemplo, um PDF, né? Aqui está ativado para ele usar o mesmo nome que o seu arquivo do InDesign já tem. Você tem várias opções aqui: PDF de impressão, PDF interativo, EPS, HTML, JPEG. A gente vai trabalhar com PDF interativo. Caso vocês tenham habilitado algum link no processo de diagramação, esse link estará ativo, tá? Então, vamos mandar salvar? Salvei aqui. Ele vai perguntar se eu quero substituir, porque eu tinha feito um teste antes. Eu vou colocar aqui não, eu vou colocar aqui um outro nome. Porque o outro teste já está aberto para visualização, tá? Mas é o mesmo arquivo. Chegamos aqui. Estabeleci uma faixa de arquivos com os quais eu quero trabalhar, por exemplo, de 1 a 8. Ele me disse eu quero as páginas ou as páginas espelhadas. Você aciona páginas espelhadas. Tamanho real, layout padrão, transição de páginas a partir do documento. A compactação é em JPEG. A resolução de 72 dpi é uma resolução boa para tela, mas se você quiser colocar ela um pouco melhor, você pode colocar 144. Aí, aqui você pode mudar o nome de arquivo, mexer na segurança, caso você queira, por exemplo, colocar uma senha para as pessoas abrirem seu PDF, e você manda exportar. Ele vai perguntar se está tudo bem, porque eu estou usando uma mistura de CMYK e essas cores vão virar RGB no meu PDF, dou OK e aguardo. Aqui ele já abriu meu PDF, estão vendo? Ó? Ele já não tem os espaços de impressão e tudo mais. A ideia é que se você visualizar ele, por exemplo, aqui, isso aqui é uma visualização no Chrome. Isso daqui eu uso usando essa extensão aqui do Chrome, ó, Page Flip Viewer PDF, você instala no seu Chrome. E aí, ele abre os seus PDFs como se fosse uma revista, que é a mesma coisa que vocês fizeram no ISU para o livro. E aqui ele já tem o passar de páginas, tal qual foi planejado. Acho que é isso, pessoal. Qualquer outra dúvida a gente tira no dia 7, que é o último dia que a gente tem para tirar dúvidas. E acredito que assim a gente vai ter um bom trabalho, beleza?